Queridos, vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de João, capítulo 10. Convido os amados irmãos a se colocarem de pé em reverência à palavra, e nós leremos de 23 a 29, João 10, dos versículos 23 a 29. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhes Jesus: já vos disse e não credes. As obras que eu faço, em nome de meu Pai, testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Vamos ler juntos o 27, irmãos? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Amém. Senhor, obrigado por tua palavra que foi lida nesse momento. Nós, ó Deus, declaramos nossa total incapacidade de entender a tua palavra, de reter a tua palavra no coração, e de praticar a tua palavra, e muito menos de transmitir a tua palavra, se não for pelo poder do teu Espírito. Por isso nós invocamos a ti, querido Espírito Santo. Nós clamamos a ti, para que o Senhor fale aos nossos corações. Em nome de Jesus oramos. Amém, ó Pai. Podeis assentar, irmãos? Irmãos, uma das figuras mais fortes e usadas na Bíblia para definir o ministério de Jesus e a igreja é a figura do pastor e das ovelhas. Essa figura, irmãos, aparece diversas vezes no Novo Testamento, mas não é só no Novo Testamento, ela aparece no Velho Testamento. Alguém lembra o texto consagrado, bem conhecido, mais famoso do Velho Testamento, que fala do pastor e das ovelhas? Está em qual livro mesmo? Salmos 23. Esse é bem conhecido, né? Talvez seja um dos capítulos mais lidos da Bíblia. Como disse o nosso irmão lá no Retiro, você vai às vezes num mercadinho, tem lá uma folhinha com o Salmo 23. A gente vê no para-choque do caminhão, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, não é verdade? Então é uma figura também do Velho Testamento, já falando do Senhor como o pastor das ovelhas, o pastor do rebanho. E essa mentalidade de Deus, o Senhor, o pastor e o povo, o rebanho, estava no coração do povo judeu. O povo judeu que conhecia a palavra de Deus, eles entendiam como essa figura é importante, como essa figura fala bastante. Mas os judeus acreditavam que por serem judeus, eles eram ovelhas. Eles acreditavam que pelo fato de serem da descendência de Israel, só isso bastava para eles serem ovelha. Eles não consideravam, irmãos, que eles deveriam nascer de novo, como Jesus fala com Nicodemos em João 3. Eles achavam que por ter sangue de judeu, tá beleza, vai para o céu, eu sou salvo, eu sou de Deus e tudo bem. Então, o Senhor Jesus estava mostrando aqui para os judeus que havia um diferencial entre as ovelhas e as não ovelhas. Porque eles se consideravam ovelhas, eles achavam que eles faziam parte desse rebanho. E Jesus estava mostrando para eles que a genética não significava nada nessa questão do pastoreio espiritual do Messias, do pastoreio de Jesus. E aqui Jesus vai tratar da identidade do pastor e da identidade das ovelhas. E é muito importante, irmãos, nesse culto de Santa Ceia, nós refletirmos sobre Jesus, sobre o ministério de Jesus, sobre a obra de Jesus e sobre a vida dele em nossa própria vida. A resposta de Jesus aqui, irmãos, a partir do versículo 26, ou melhor, do 25, a partir do versículo 25, era em resposta que os judeus questionavam se de fato ele era o Cristo, se de fato ele era o Messias. Veja a indagação dos judeus lá no versículo 24. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente.
Na verdade, eles queriam um álibi para pegar Jesus, para prender Jesus, para dizer, olha, ele blasfemou. Como eles vão fazer isso lá na frente. Mas Jesus responde muito sabiamente e traz aqui um ensinamento muito profundo para nós acerca dessa questão. A questão que os judeus estavam levantando aqui, irmãos, consistia então numa dúvida. O Senhor é ou não é o Cristo? Versículo 24. O Senhor é ou não é o Cristo? O Senhor é ou não é o Salvador? O Senhor é ou não é o Messias? O Senhor é ou não é o enviado de Deus? Essa questão da identidade de Jesus é muito profunda, irmãos. Ela diversas vezes vai aparecer no ministério de Jesus. Ele sendo questionado. Ele afirmando quem ele é. Ele mostrando quem ele é. Ele autenticando o seu ministério. E lá no livro de Mateus, capítulo 26, Jesus é condenado à morte por causa dessa declaração. Mateus 26, 63 a 65. Se você for rapidinho aí, dar uma olhadinha, você vai ver que o sumo sacerdote considerou a resposta de Jesus como uma blasfêmia, quando ele afirmou que ele era o Messias, que ele era o Cristo. Na verdade, irmãos, essa dúvida quanto à identidade de Jesus, quem é Jesus, ainda permeia a mente do povo judeu. Os irmãos sabem que o povo judeu até hoje não acredita que Jesus veio, né? Para eles, Jesus não é o Messias. Eles até acreditam que Jesus veio, mas ele não é o Messias, o Salvador, o Senhor encarnado. Eles ainda têm essa dificuldade aí, essa descrença. Mas essa mesma dúvida paira na mente dos incrédulos. A gente, quando conversa com pessoas não crentes, até afirmam que acreditam em Deus, acreditam em Jesus, mas num dado momento, quando você fala, mas se Jesus é Deus, se ele é o Senhor, ele é o Salvador, por que você não entrega a sua vida para ele? Aí a coisa muda de figura, né? Então veja que dizer que Jesus é o Senhor é fácil. É muito fácil dizer, Jesus é Deus, ele é o Senhor. Mas quem de fato é Jesus para você? Quem de fato é Jesus na vida das pessoas? Porque muitas pessoas confessam Jesus como Senhor nos seus lábios, mas negam Jesus no coração. É o que Paulo fala lá em Timóteo, 2 Timóteo 3,5, diz assim, olha, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também desses. Então Paulo já nos alerta, Deus já nos alerta que muitos dirão, não, eu creio em Jesus, mas negam o poder de Jesus nas suas vidas, ou seja, não se submetem ao poder de Jesus. Esse é o sentido da expressão, negam-lhe o poder. Dizer acredito no poder de Deus é uma coisa, agora viver debaixo desse poder é outra coisa bem diferente, né? A grande questão aqui, irmãos, então, não é somente quanto à identidade dele, Jesus, mas é também quanto à identidade da ovelha, do povo. Veja que o Senhor Jesus, respondendo aos judeus aqui, diz para eles, lá no versículo 25, então eles haviam perguntado, né, no 24, se tu és o Cristo, dize-o e francamente, né, fala agora. E aí ele responde a partir do 25, já vos disse, não credes. Não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Então ele diz, olha, se vocês não acreditam que eu sou o Cristo, veja as obras. Pelo menos as obras, os milagres, os sinais, os mortos que ressuscitaram, a multiplicação de pães, as multiplicações de peixes, enfim. Ele está se referindo aos sinais maravilhosos que ele praticava. E os judeus nem assim acreditavam, mas ele continua no 26 agora dizendo, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. E agora Jesus aqui inverte o discurso. Eles começam perguntando, olha, tu és o Cristo? E ele fala, eu sou, as obras que eu faço conferem isso. Mas vocês não creem porque vocês não são minhas ovelhas. E agora ele começa a falar da identidade daqueles judeus. E é nesse ponto que a gente queria enfatizar um pouquinho mais. Esse texto é muito rico e daria aqui 2 sermões, 2 mensagens pelo menos, entre os versículos 27 até o 30. Então nós vamos ficar só com o 27 hoje. E depois, se Deus nos der vida e saúde, a gente continua com a segunda parte. E eu daria para essa mensagem o título As Ovelhas de Cristo. As Ovelhas de Cristo. Porque essa é a ênfase de Jesus aqui no versículo 27. Para responder então aos judeus sobre se ele era o Cristo, ele vai falar agora quem são as ovelhas.
Partindo do princípio que as ovelhas sabem que Jesus é o pastor, que ele é o Cristo. Nós sabemos que Jesus é o pastor. Amém, irmãos? E ele vai falar sobre isso no versículo 27 todinho, dizendo que as ovelhas ouvem a sua voz. Vamos dizer juntos? As minhas ovelhas. Não, eu falo, os irmãos repetem, por favor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Essa é a primeira afirmação de Jesus. As ovelhas de Jesus ouvem a voz de Jesus. Amém, irmãos? Quantas vozes que tem nesse mundo. Mas Jesus fala e as ovelhas ouvem a voz dele. Como é gostoso ouvir a voz de Jesus. Aqueles homens não ouviam a voz de Jesus. Por isso eles estavam confusos. Será que ele é o Cristo? Será que ele não é? Talvez até alguns vendo os milagres pensassem, eu acho que ele é. Mas não conseguiam ouvir a sua voz. O Senhor Jesus, quando falou de milagres, lá naquela parábola do rico e Lázaro, ele falou que há pessoas que nem vendo um morto ressuscitar, acreditarão na palavra, acreditarão no Senhor. E que o modo pelo qual Deus concede a fé é através da pregação da palavra. Por isso que lá naquela parábola do rico e Lázaro, Jesus diz, eles têm Moisés, eles têm os profetas, ouçam-nos. Então, irmãos, a pregação da palavra de Deus confere a nós o ouvir a voz de Deus. E quando você para em sua casa, aquele tempinho para ler a Bíblia, o Espírito Santo está pregando. O Espírito Santo está ensinando o seu coração. E você ouve a voz de Deus, a gente ouve a voz de Deus, porque nós somos ovelhas de Jesus. Repita comigo, eu sou ovelha de Jesus. Por isso eu ouço a voz de Jesus. Irmãos, ouvir a voz de Jesus não é algo para a gente achar que é uma revelação especial, uma profecia nova, algo que devesse ser acrescentado à Bíblia. Nada disso. A voz de Jesus é através da Bíblia. A voz de Jesus se manifesta pela palavra. Nós podemos ouvir a voz de Jesus todo dia, toda hora. E o crente ouve. Quando a gente ora, quando a gente fala com Jesus, nos momentos difíceis, nos momentos alegres também, nas horas de tristeza, de choro, mas também nas horas de riso, de festa, a gente ouve a voz de Jesus através daquilo que ele já falou na sua palavra. Mas para nós ouvirmos a voz de Jesus, é necessário que nós tenhamos comunhão com Jesus, que nós estejamos caminhando com Jesus. Lá no livro de Isaías 59, 1 e 2, o Senhor fala que o pecado faz separação entre nós e Deus. Hoje pela manhã a gente falava sobre isso com a classe de catecúmenos. Como a oração chega até a presença de Deus e como muitas vezes o nosso pecado impede de alcançarmos a presença de Deus e nos confunde. E nós precisamos então sempre pedir perdão dos nossos pecados para que Deus nos limpe e nós possamos manter vívida essa comunhão que nós temos com Ele. Então, para ouvir a voz de Jesus é preciso ler a Bíblia. Para ouvir a voz de Jesus é preciso orar. Para ouvir a voz de Jesus é preciso haver consagração. Hoje em dia, irmãos, a leitura da Bíblia tem sido desprezada por muitos. E eu lembro um corinho que dizia que a Bíblia é o rádio de Deus, né? A senhora lembra, né, irmã? A Bíblia é o rádio de Deus que traz a mensagem do céu. É como se nós, ao falarmos com Deus em oração, recebêssemos dele a sua resposta através da Bíblia. E é exatamente isso que acontece. Quando nós buscamos a palavra de Deus, quando nós nos colocamos na presença de Deus, o Senhor fala conosco. Para o crente, isso é uma verdade muito grande, maravilhosa, de extrema grandeza isso. Porque faz parte do nosso cotidiano ouvir a voz de Jesus. Faz parte do dia a dia. Sentir a direção de Deus no coração. Sentir o aval de Deus nas decisões. Saber que Ele está feliz conosco. Entender que a sua vontade é aquela que deve ser praticada. Então, irmãos, isso prova que o nosso Deus não é um Deus morto. Nosso Deus não é um Deus inerte. O nosso Deus não é um Deus sem vida. Ele é vivo. Ele está presente. Está conosco todo dia, toda hora. E Ele é um Deus que fala. Amém, irmãos? Você tem ouvido a voz de Jesus? Você é daqueles que ouve a voz de Jesus?
Você tem ouvidos para ouvir a voz de Jesus, no meio de tantas vozes, no mundo tão barulhento, no meio de tantas coisas que se fala. Você para de vez em quando para falar: Senhor, fala que teu servo ouve. Senhor, fala que teu servo ouve. Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. E é necessário que a gente desenvolva isso na nossa caminhada, porque senão a gente não consegue. Nossa mente fica tão cheia de coisa que a gente não consegue sequer se concentrar na palavra, se concentrar na oração. Esse é um dos grandes privilégios, irmãos, que o povo de Deus tem perdido. O tempo de contemplação. Contemplar a presença de Deus, irmãos, é algo que nós fazemos quando buscamos o Senhor. Quando oramos, quando meditamos na palavra. E isso não é algo que você vai gastar 2 horas por dia para dizer: eu não tenho tempo para isso. Tem sim. Isso é algo que você gasta de 10 a 15 minutos. Não precisa de ficar 2 horas parado para dizer assim: eu não tenho tempo para isso. Não, é algo que a gente faz até andando pela rua, sabia? É algo que a gente faz dirigindo o carro. É algo que a gente faz enquanto a gente está trabalhando. A gente fica em comunhão com Deus, falando com o Pai. E Ele vai falando conosco, Ele nos faz lembrar textos da palavra, Ele nos faz lembrar um louvor, Ele nos faz lembrar a letra de um hino. E muitas vezes Deus fala de uma forma muito clara. Quando nós precisamos perdoar alguém, quando nós precisamos pedir perdão, quando estamos vivendo em desacordo com a palavra, em alguma área da nossa vida, Ele fala muito claramente ao nosso coração. Mas Ele fala de uma maneira tão especial que não é igual a gente está falando aqui. Ele fala no silêncio do coração. Então, irmãos, é necessário nós buscarmos a presença de Deus, estarmos em comunhão com o Pai para ouvi-lo. Às vezes o Senhor fala não para nós, e não é muito gostoso ouvir um não de Deus, né? Quando a gente quer fazer alguma coisa e Deus fala não. Às vezes a gente fica meio assim. Mas se você está em comunhão com Deus, você vai dizer: Senhor, obrigado, porque eu sei que até esse não é para a tua glória. Até esse não é para o teu louvor. E essa semana aconteceu algo curioso. Veja como um exemplo aí das notícias do dia a dia pode trazer um pouquinho de luz nisso que eu estou falando. Caiu um avião na Malásia, vocês viram isso, né? 240 pessoas morreram, acho. 2 passageiros não conseguiram embarcar. Por quê? A bolsa deles, a mala onde estava o passaporte, foi roubada. Se algum de nós fosse roubado no aeroporto, prestes a viajar, a gente não ficaria meio chateado? Veja, irmãos, há coisas da vida, intempéries na vida da gente, que a gente não entende no momento, né? Mas se aqueles 2 tivessem embarcado, eles teriam morrido. Eles só sobreviveram porque eles estavam sem o passaporte. Então aprenda a ouvir a voz do Senhor Jesus, irmão, até nos momentos em que há contrariedade, até nos momentos em que nem tudo está acontecendo de acordo com o seu querer, com o nosso querer. E peça a Deus: Senhor, me ajuda a ouvir a tua voz. Diga para Deus agora: Senhor, me ajuda a ouvir a tua voz. Porque muitas vezes, irmãos, nós temos dificuldade, mas o Senhor Jesus nos diz ainda lá em João 5,24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, amados, as ovelhas de Jesus ouvem a voz de Jesus. Mas tem algo mais, aqueles judeus não compreendiam que Jesus era o Cristo, porque eles não conheciam a Jesus. Veja que ainda no versículo 27 ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. Vamos ler juntos até o eu as conheço? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. Primeiramente Jesus fala: eu conheço as minhas ovelhas. Eu as conheço. Jesus conhece cada um de nós de um modo singular, de um modo especial. Jesus conhece a gente de uma maneira perfeita, porque Ele é perfeito. Então diga comigo: Jesus me conhece perfeitamente. Irmão, Jesus te conhece mais que os seus familiares. Jesus te conhece mais do que os irmãos da igreja. Jesus te conhece mais do que os seus amigos mais chegados. Jesus te conhece mais do que a sua esposa, o seu marido, o seu pai, o seu filho. Porque Ele nos conhece perfeitamente. Ele nos conhece no mais íntimo do nosso ser. Ele conhece áreas da nossa vida, irmãos, que nem nós conhecemos, que nem nós sabemos. Mas Ele conhece.
Ele adentra dentro do nosso ser, da nossa alma, da nossa mente. E a palavra bíblica para isso é esquadrinhamento. A Bíblia diz que o Senhor nos esquadrinha. O que significa isso? Significa que Ele conhece cada mínimo detalhe do nosso ser. Seja da nossa alma, nossas emoções, pensamentos, memórias. Seja do nosso corpo, nossas indagações, nossas dificuldades, nossos questionamentos. Seja também do nosso espírito, dessa área espiritual que nós sabemos que o Senhor cuida tão bem, né? E a gente às vezes acha que conhece, e de repente o Senhor manda um fogo, como Paulo diz lá, no fogo da provação, que queima o restolho, queima a palha, queima a madeira, queima o feno, e só fica o que é ouro e prata. E o que é ouro e prata é depurado pelo fogo. Quando Deus faz isso com a gente, muitas vezes a gente fica meio assim, estonteado, sem entender direito o que está acontecendo. Mas é Deus nos transformando, nos depurando, nos ensinando, porque Ele nos conhece. Ele nos conhece, irmãos, então Ele sabe até que ponto a gente resiste às tentações. E a palavra de Deus diz que Ele não permitirá que sejamos tentados além do que possamos suportar. Ele conhece a gente, irmãos, até que ponto a gente aguenta as provações. Por isso Ele não permitirá que venha uma provação além das nossas forças. Como Deus é maravilhoso, irmãos, e Ele nos conhece de uma maneira perfeita. Muitas vezes parece que nós nos esquecemos disso. Às vezes parece até que nós esquecemos que Ele está do nosso lado e que Ele nos conhece, não é verdade? Nas horas mais difíceis, parece que a gente esquece que o Senhor prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. E Ele nos conhece, Ele diz aqui na palavra, olha, eu conheço você, eu conheço minhas ovelhas, eu sei quem é a minha ovelha, eu sei qual é a dificuldade, a luta ou o sofrimento da minha ovelha. Então, irmãos, Jesus nos conhece perfeitamente. E uma outra palavra que nós temos dentro da teologia para definir esse conhecimento perfeito é onisciência. Deus é onisciente. Então Ele sabe o que nós sentimos, Ele sabe quando nos entristecemos, Ele sabe quando choramos, Ele sabe quando estamos necessitando de algo. Em Mateus mesmo capítulo 5, Jesus falando acerca da ansiedade, Ele disse que nós não devemos ficar ansiosos porque o Pai já conhece as nossas necessidades antes que nós peçamos. Antes que a gente abra a boca para orar, o salmista diz, o Senhor já sabe a palavra que vai vir na minha boca. Antes que eu fale, antes que eu verbalize, antes que eu abra a minha boca, o Senhor já sabe até a palavra que vai sair da minha boca. Então o Senhor nos conhece de uma maneira íntima, de uma maneira profunda, de uma maneira perfeita. Mas isso traz para nós um certo peso. A partir do momento que Ele estabelece conosco essa conexão, nós também passamos a conhecê-lo. Ou pelo menos temos à disposição um canal aberto para conhecê-lo. E a pergunta que se faz então é, nós conhecemos o Senhor? É uma escola, é um aprendizado, é uma jornada, é a vida, irmãos. Ninguém conhece a Deus perfeitamente, mas nós temos muito a aprender com Ele, amém? E temos aprendido com Ele. Por isso que a palavra de Deus é maravilhosa. Através da palavra de Deus vem a fé, através da palavra de Deus nós ouvimos a voz do Senhor e vem o conhecimento dEle. É curioso como que algumas pessoas às vezes falam, mas esse texto eu já conheço. Mas, irmão, quando a gente ouve a palavra de Deus de novo, Ele fala de novo com a gente de um modo perfeito, de um modo soberano. Eu comparo isso, irmãos, a um diamante. Quando a gente vê um diamante bruto, não sei se você já viu o diamante bruto. Alguém já viu? Nunca vimos assim na mão, né? Mas na televisão já apareceu alguns, né? Você já viu, irmã? Não é muito bonito não, né? É uma pedrinha meio assim, né? Só que depois que ele é lapidado, aí ele fica bonito, não é verdade? Então, irmãos, a palavra de Deus é como um diamante lapidado. Porque quando a gente olha uma pedra lapidada, ela tem diversas faces. E em cada uma dessas faces, a luz bate e se reflete com uma cor diferente, uma tonalidade diferente. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e nós aprendemos, nós estamos conhecendo ao Senhor. Talvez hoje, irmão, você leu João 3,16, onde o Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Deus falou com você de uma maneira. Amanhã você vai ler e Deus poderá falar com você de uma outra maneira. Depois de amanhã, na outra semana, você poderá ler o mesmo texto e Deus falar com você de uma outra maneira. Em cada circunstância. Porque a palavra de Deus é eterna, ela se renova. E conforme nós vamos aprendendo e descortinando esses mistérios de Deus, nós passamos a conhecer mais de Deus. E nós valorizamos mais a voz de Deus em nosso coração. E é nesse sentido que o Senhor Jesus termina aqui esse versículo dizendo que as ovelhas, além de ouvir a sua voz e serem conhecidas por ele, elas o seguem. Então vamos ler juntos mais uma vez o 27? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. O que acontece na vida e no coração da ovelhinha do Senhor, que ouve a voz do Senhor? Ela passa a conhecer mais o seu Senhor e ela quer caminhar juntinho do Senhor, ela quer seguir o Senhor. Mas muitas pessoas, você já deve ter visto, quando você começou a falar de Jesus, eles se afastaram de você. Falaram, não nos fale desse nome. Não nos fale desse Deus. Não nos fale desse Salvador. Não quero ouvir falar de Jesus. Não quero ouvir falar de Deus. Às vezes as pessoas falam assim, um argumento antigo, né? Religião não se discute. Ah, pronto. Arrumaram um disfarce para dizer, não quero ouvir falar de Jesus. Religião não se discute. E ainda compara com política e futebol. Política, futebol e religião não se discute. Espera aí. Será? Será que para ganhar uma alma para Cristo não vai ter primeiro um pequeno debate, uma explicação, até que essa pessoa entenda a palavra de Deus? Talvez muitos dos irmãos aqui, para se converter, demoraram um pouquinho. Alguém teve que explicar de novo, explicar de novo. E talvez você dizia, não, mas eu estou acostumado a adorar aquela imagem. Ou então, não, eu estou acostumado a ir em tal lugar. Eu estou acostumado a receber um passe. Eu estou acostumado a benzer. Eu não estou acostumado com esse negócio de só Jesus. Eu estou acostumado diferente. E Deus foi trabalhando, até que você chegou aqui. Quantos irmãos que não querem ouvir a voz de Jesus? E há outras circunstâncias curiosas, que muitos não seguem Jesus porque não identificam a voz de Jesus. Eu lembro a história de uma irmã que, com muito custo, conseguiu que o marido dela fosse à igreja. E ele foi à igreja, e naquele culto a palavra de Deus foi diretamente para aquele coração. E aquele homem saiu da igreja assim, fumegando, soltando fumaça pelas ventas, como se diz lá no interior, de bravo. E dizendo para a esposa, você contou da minha vida para esse pastor. Você contou dos meus problemas para esse pastor aí. Quem ele pensa que ele é? Para ficar falando da vida dos outros lá na frente e tal. E a esposa, não, meu bem, eu não falei nada. Até que aquele homem começou a entender que era Deus que estava falando com ele. Era Deus que falava com ele através da palavra. E muitas vezes, irmãos, a nossa reação pode ser essa. Deus fala com a gente e a gente assusta. Epa! Irmão, a ovelha ouve a voz de Jesus, conhece a voz de Jesus e segue Jesus. Como é bom seguir os passos de Jesus, irmãos. E conforme a gente vai seguindo Jesus, a gente vai aprendendo também a entender como Ele é, a compreender a sua vontade, a sua palavra. A gente descobre que nós não somos apenas conhecidos por Ele, mas nós aprendemos a conhecê-lo também. Não apenas eu as conheço, mas nós também o conhecemos. Nós ouvimos a sua voz e nós sabemos que é Ele, é o meu Jesus que está falando. Irmãos, porque nós ouvimos a voz de Jesus, conhecemos a Jesus e seguimos Jesus, nós não vamos nos perder nunca mais. Porque Ele nos guia. A palavra de Deus nos diz que Ele nos guia mansamente. Porque nós seguimos Jesus, irmãos, ouvimos sua voz e seguimos a sua voz, nós temos segurança. Porque Ele nos protege dos lobos vorazes, dos ataques do inimigo, das obras malignas. Irmãos, porque nós ouvimos a sua voz, conhecemos Ele e o seguimos, nós temos paz.
Porque Ele é o príncipe da paz. Então avalie aí, se você não está tendo paz, será que você está seguindo a voz de Jesus, andando junto com Jesus? Porque quando nós andamos ao seu lado, Ele nos concede sua paz. Há momentos difíceis, é verdade, mas é a hora de clamar: Senhor, me dá mais da tua paz. Senhor, renova em mim a tua paz, porque tu és o príncipe da paz. E aí vem aquela paz gostosa, aquela paz que nos fortalece, aquela paz onde Deus testifica que Ele está ali com a gente. Porque nós seguimos Jesus, irmãos, nós não tememos o mal, Ele venceu todo o mal. Todo o mal foi destruído por Ele. Então nós não temos medo do inimigo, não temos medo das trevas, porque nós estamos seguindo Jesus. Porque nós seguimos Jesus, amados, nós não temos fome. Porque a palavra diz que Ele nos leva aos pastos verdejantes. Ele nos leva aos pastos verdejantes para nos alimentar, para nos dar descanso, para saciar a nossa fome. Porque nós seguimos Jesus, irmãos, nós não temos sede. Porque a palavra diz que Ele nos leva às águas tranquilas. Oh, como é gostoso beber água, né? Eu estou vendo vocês aqui me vendo beber água. É quem fala muito, às vezes fica com a garganta seca. Desculpa, viu, gente? Mas se alguém tiver com muita sede, não tem problema, né? Vou dar uma corridinha lá. É que eu não posso ir ali beber água, né? Se alguém ficar com sede, fica à vontade. Mas como é bom beber água, hein? E vocês perceberam como a água está acabando? Mais cedo do que a gente imaginava, né? Deus pode fazer chover na cabeceira dos rios aí, encher de novo as represas. Claro, Deus é Deus. Ele pode. Mas você já percebeu, irmãos, que tem lugares desse nosso Brasil que não tem água para beber mais? Do Brasil. E isso nenhum político quer falar, né? Não tem água para beber, tem que pagar para tomar um copo d'água. O Serginho esteve lá em Macambira, o Serginho passou por isso. Então, irmãos, a água é algo maravilhoso, é uma bênção de Deus para o nosso corpo, mas a água também traz em si uma figura maravilhosa de satisfação da alma. Quando a ovelha está com sede, quando a gente está com sede, irmãos, significa que nós precisamos ir junto com Jesus até os ribeiros de águas tranquilas, porque Ele nos conduz até lá. Isso é comunhão. Quando nós seguimos Jesus, irmãos, ouvindo a sua voz, nós sabemos que o nosso sofrimento vai passar, porque Ele refrigera a nossa alma. E nós não ficaremos confusos, porque Ele nos dá direção segura. A ovelha pode se perder para qualquer lado, se ela não ouvir a voz do seu pastor. Mas quando nós ouvimos a voz de Jesus, nós sabemos claramente em qual direção nós devemos ir. Irmão, não sei quais são os seus alvos de vida hoje, seus projetos, seus planos, mas eu queria desafiar você a sair daqui com um alvo excelente na sua vida. Para todo sempre, eu sei que você já tem, mas vamos renovar esse alvo na nossa vida, que é seguir Jesus em todo o tempo. Esse é o mais fascinante projeto de vida que alguém possa ter, irmão. Seguir Jesus onde você for, onde você estiver. A palavra diz em Mateus 6,33 que quem segue o Senhor Jesus, quem faz dele o seu alvo de vida, vai ter todas as outras áreas da sua vida abençoada. Mateus 6,33 diz: buscar em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas as outras coisas, diga comigo, todas as outras coisas, me serão acrescentadas. Meus amados, quantos estão perdidos na vida porque não estão seguindo Jesus, não é verdade? Quantos estão confusos porque não ouvem a voz de Jesus? E quantos irmãos estão abatidos porque não conheceram, não conhecem Jesus, desistiram de segui-lo? Mas hoje Ele está chamando cada um de nós, irmãos, a segui-lo, andar com Ele, com forças renovadas, com ânimo, com encorajamento, com fé no seu coração. Foi aquele William Shakespeare que disse aquela famosa frase: ser ou não ser, eis a questão. Parece que Jesus estava falando para os judeus: vocês não são. Vocês não são ovelhas, por isso vocês não estão me reconhecendo. A pergunta é, irmão, quem é Jesus para você? Quem é Jesus na sua vida? É alguém que você visita no domingo? É alguém que você vai dar um oi lá na igreja? Ou você sai de mãos dadas com Jesus onde quer que você vá? Ou você segue a voz de Jesus
em todo tempo. Como que você tem vivido lá fora, irmão? Eu creio que uma palavra, ou uma expressão para traduzir esse versículo 27 seria intimidade com Deus. Intimidade com Deus. E eu creio que é isso que Deus quer nos trazer. E a intimidade fica muito claro aqui, irmãos, que é fruto da fé. É fruto da fé, é fruto daqueles que confiam, daqueles que acreditam no Senhor. E isso é intimidade com Deus. Você possa, meu querido irmão, irmã, desfrutar plenamente dessa intimidade com Deus. Em todo o tempo. Ouvindo a voz de Jesus, conhecendo Jesus e sendo conhecido por Ele. E seguindo por onde Ele te conduzir. Que Deus abençoe, vamos orar. E logo em seguida nós cantaremos um hino, nos preparando para a Santa Ceia. Vamos ficar de pé um pouquinho, igreja? Agradeça a Deus. Agradeça a Deus das tantas vezes que Ele tem falado conosco. Oh, Pai, como é bom ouvir a Tua voz. Como é bom, Senhor, desfrutar dessa comunhão. Como é maravilhoso, Pai, saber que o Senhor nos conhece. Ah, Pai, o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. O Senhor nos conhece melhor do que qualquer pessoa da face da terra. Porque o Senhor nos conhece perfeitamente. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos conduz. A partir do momento em que nós ouvimos a Tua voz e seguimos o Senhor. Senhor, que todos que aqui estão nessa noite desfrutem dessa comunhão contigo. Não a 30%, 20%, 50%, mas que desfrutem dessa comunhão de uma forma completa, de uma forma inteira, consagrando a Ti cada área da sua vida. Pai querido, abençoa aqueles que estão aqui que talvez ainda não tiveram encontro contigo, ó Pai. Que talvez ainda não entregaram a vida ao Senhor. Ajuda, Senhor. E nessa hora você que talvez está em dúvidas quanto à sua salvação, ore no seu coração, diga, Senhor Jesus, diga para Deus, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu te peço perdão por meus pecados, Senhor. E eu declaro que Tu és o Senhor da minha vida, meu único Senhor e Salvador. Ajuda, Senhor, a que essa pessoa ouça a Sua voz, conheça mais e mais de Ti, ande contigo, seguindo os Seus passos, e que cada um de nós, Senhor Deus, na nossa vida, na nossa caminhada, em todas as áreas, saibamos discernir a Sua voz de tantas outras vozes, da voz do nosso coração, da voz do mundo, e possamos, ó Deus, seguir de uma maneira muito clara a voz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.